Olá, olá! Esta época do ano, quem mora na região centro-oeste, especialmente aqui em Cuiabá, sofre com a baixa umidade relativa do ar. Chega até 10%. E não são só os pulmões, né, todo o nosso aparelho respiratório que sofre, mas também a nossa pele. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o doutor Flávio Catarino Garcia. Doutor Flávio Garcia, dermatologista. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui nesse bate-papo. Especialmente essa época do ano, quais são as consequências da baixa umidade para a pele? O que as pessoas já começam a sentir mais na pele quando a gente vê assim que a chuva, como está acontecendo aqui em Cuiabá, praticamente sumiu há muitos dias, né? Quais são os primeiros sintomas? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Estou aqui como professor também da Unic, sou professor da Clínica Médica, Dermatologia e faço ambulatório no Hospital Geral. Bom, nessa época do ano, com os baixos níveis de umidade, a pele, de uma forma geral, sente muito. Por conta de quê? Do ressecamento, né? Principalmente nas extremidades do corpo, onde a pele é mais seca, braços, pernas, e também a questão das mucosas, nariz, parte interna do nariz, lábios, também sofrem bastante com esse tempo. Então é muito importante nós darmos um reforço nos cuidados dessas regiões nessa época do ano. A gente sabe que existe no mercado uma infinidade de produtos, né, hidratantes, óleos de banho. O que é ideal para hidratação, em especial nessa época? Primeiramente, ingerir grande quantidade de líquidos, água principalmente. O ideal seria que no mínimo nós ingeríssemos, um adulto, por volta de 2 litros por dia, no mínimo, né? Se fizer atividades físicas ou trabalhar em ambiente de muito calor que transpire muito, essa quantidade deve ser maior. Com relação aos cuidados da pele, nós devemos sempre tentar evitar os fatores que causam ressecamento da pele. O que causa isso? Banhos muito quentes e demorados e o uso de sabonetes muito agressivos. Então, nessa época, seria o ideal tentar tomar banho com água mais fria, banhos mais curtos, usar sabonetes que ressequem menos a pele. Uma dica de custo-benefício seria usar os sabonetes para bebês, né? Aquela linha infantil. E, imediatamente após o banho, de preferência nos primeiros 3 a 5 minutos, aplicar um bom hidratante, seja em creme ou loção. Para quê? Para que aquela umidade residual do banho que ainda está na nossa pele fique e permaneça mantendo a hidratação. A questão do sabonete faz diferença, glicerinado, cremoso, que a gente vê também, essas opções? Sim, faz diferença. Aham. Hoje, o que nós temos aí de opções são muitas. Os melhores seriam o que nós chamamos de Syndex. São aqueles sabonetes líquidos que fazem muito pouca espuma e ajudam a limpar a pele sem remover o excesso de oleosidade. Muitas vezes, os sabonetes que fazem muito espuma, com cheiro muito forte, removem muito essa camada lipídica, que é um manto protetor, e a pele fica ressecada e mais sensível. Bom, nós temos visto aí diversas áreas enfrentando como desafio pós-Covid, né, algumas sequelas, algumas consequências. Na área da dermatologia, tem algo que chama a atenção a pessoa que teve um Covid? Tem alguma? Uma das coisas, até a gente comentou um pouquinho antes de gravar, mas que a gente tem visto relatos, é a queda de cabelo. Mas a pele sofre também? Tem sequelas na pele no pós-Covid, doutor? Sim, pode ter. Não são sequelas graves, iguais acontece com as outras áreas, né? Neurologia, pneumologia. Mas sim, a queda de cabelo é a mais frequente, é muito comum, que nós chamamos de eflúvio telógeno, que é aquela queda de cabelo que pode surgir após qualquer doença mais grave. E o Covid, muitas das vezes, é uma doença grave, evolui de forma grave. Pós-doença grave, o paciente vai ter uma pele mais sensível e ressecada por conta do período de internação, de estado grave do corpo. E aquelas manifestações que saíram muito nas mídias aí, de rachas, lesões purpúricas, vasculites, essas nós vimos mais durante a doença, naqueles casos mais graves. Os casos mais leves, em geral, não apresentam muitas alterações cutâneas. Então, o mais frequente realmente seria a queda de cabelo, que
é por conta do quadro geral de agressão da doença ao organismo e que se recupera normalmente num período aí de 3 a 6 meses espontaneamente. Nós fazemos uso de alguns medicamentos, vitaminas para tentar acelerar esse processo, mas em geral, se a pessoa que teve Covid tem uma boa alimentação, tem uma qualidade de vida estável, boa, ela vai se recuperar espontaneamente. O grupo que é o grupo alvo de maior risco, né, de agravamento da Covid, como pessoas hipertensas, cardíacos, obesos, né, pessoas que são imunossuprimidas, essas pessoas, elas podem ter também algum tipo de ressecamento maior na pele, por conta até de medicações? Como é que tipo de orientação o senhor pode trazer para esses grupos que já estão aí suscetíveis, né, a pegarem uma Covid ou pegarem doenças mais graves? Certo. O que acontece? Normalmente, os grupos mais suscetíveis a terem alterações de pele, como ressecamento, são os extremos de idade. São as crianças e os pacientes de terceira idade. Por quê? Porque o pico de oleosidade da pele normalmente é adolescência e fase adulta por influência dos hormônios. Então, essas pessoas, normalmente, os hipertensos, né, os cardíacos, são pessoas que já estão aí adentrando a terceira idade, eles têm que ter um cuidado maior, principalmente com o uso de hidratantes, né, e seguindo aquelas orientações que nós falamos no começo, em relação ao sabonete, ao banho, à alimentação, tentar ter uma alimentação mais saudável, isso também é importante. Nós vemos no nosso país uma epidemia de obesidade. Cuiabá, salvo engano, é uma das capitais com maior índice de obesidade, e nós sabemos que isso é um fator de risco importante não só para o Covid, mas também para outros transtornos. Não significa que a pessoa está obesa que ela está se alimentando bem. Muitas vezes vão faltar certos nutrientes, certas vitaminas que não são absorvidas por conta da dieta que é irregular. Então é importante ter uma dieta balanceada. Tem algum tipo de doença dermatológica que piora nessa época por causa da baixa umidade? Sim, um exemplo clássico é a dermatite atópica. A dermatite atópica é uma das manifestações da atopia, que é uma alteração genética, né, de alergia, que pode se manifestar como rinite, asma ou dermatite atópica, ou até mais, 2 ou 3 juntas. Classicamente piora muito nessa época do ano, por conta aí do ressecamento da pele, da irritação. Outras patologias que podem piorar muito nessa época do ano são as descamativas, né, psoríase. O paciente que tem psoríase já tem uma pele que descama, nessa época do ano descama mais. Aqueles pacientes que apresentam dermatite seborreica, vulga caspa, né, couro cabeludo, face, também apresentam uma piora. Nós temos várias patologias que pioram muito. Os eczemas de pele seca, que dão muito em idosos, pioram muito também. Né? Várias patologias podem ser agravadas nessa época do ano e são agravadas. A orientação, o senhor falou de fazer a hidratação logo após o banho, né? Mas às vezes dá a impressão que assim, a pele absorve e logo rapidamente, depois de algumas horas, já está com aquele aspecto de pele seca. Pode ser feita uma reaplicação? Quantas vezes por dia é possível fazer essa hidratação? Tem essa questão também para quem sente? Ou é melhor que troque o hidratante, busque um mais, talvez uma pele extra seca? Tem essa diferença? Tem sim. Hidratantes, nós temos das mais variadas marcas, tipos e valores. Às vezes o que vai limitar o uso realmente é o valor, é o custo. Os hidratantes melhores vão sair em torno aí de 150 a 200 reais um frasco de 250 ml. Então, é oneroso. O hidratante de custo-benefício intermediário, você vai gastar algo em torno aí de uns 100 reais em 500 ml. Seriam esses que nós orientamos mais. O que podemos fazer? Tá? Aplicou o hidratante após o banho, logo após está sentindo que a pele ainda está ressecada. Uma opção é reaplicar o hidratante. Uma outra opção seria fazer uma associação de hidratantes com óleos. Os óleos, muito usados antigamente, até por conta das gestantes, né, para evitar estrias, né, óleo de amêndoas, eles são excelentes formadores de filme e eles impedem a perda transepidérmica de água, só que eles não absorvem água e não deixam que a pele absorva a água do ambiente. Então, o que eu oriento normalmente para esses casos? O paciente sai do banho, passa o hidratante, que vai manter essa pele
hidratada e manter essa água que já está no extrato córneo e depois por cima use um óleo. Porque você vai impermeabilizar, você vai aumentar o poder de emoliência, a pele vai ficar mais macia. A questão é que tem que tomar cuidado porque aqui é muito quente e muitas pessoas não gostam, né, da sensação que o óleo deixa na pele, né? principalmente os homens. As mulheres aceitam melhor. Uma outra orientação que eu já ouvi também, às vezes a pessoa, isso em caso até foi uma idosa que me contou uma vez, que ela recebeu a orientação de, na hora do banho, só lavar com sabonete as partes íntimas, axilas, pés, né, e evitar passar o sabonete em todo o corpo. Em Cuiabá, tomar banho sem sabonete, a gente pensa assim em algo praticamente impraticável. Isso é real? É uma orientação que ainda existe? Já existiu? O senhor, o que o senhor diria dessa recomendação, digamos? Então, o que nós orientamos normalmente é que você não precisa todos os banhos, isso é, usar sabonete mais do que 1, 2 vezes ao dia no corpo todo. Então, para uma paciente idosa que tem uma pele mais seca, mais sensível, realmente um banho por dia com sabonete, um sabonete específico, né? Como eu falei, um Sindet no corpo inteiro não vai ter problema. Mas aqui, como é muito quente, muitas das vezes as pessoas vão tomar banho simplesmente para refrescar. Aí, nesse caso, se é um banho para refrescar, você vai usar o sabonete realmente naquelas partes que geram mais odor, que seriam axilas, região perimamária e genitália. E no resto do corpo, se é para refrescar, pode ser só mesmo água, só para refrescar. Você não precisa passar sabonete e tudo. E muito importante, né? Evitar o uso abusivo de bucha. Bucha irrita a pele. Então, você vai usar bucha onde? No pé, se tiver muito sujo, quem anda descalço, quem fez alguma atividade, né, andou na grama. Às vezes, numa região, às vezes que tem muita oleosidade, orelha, né, buchinha, região do meio das costas, você pode aplicar a bucha. Mas, de uma forma geral, membros, não é bom usar muita bucha, por quê? Porque são locais onde a pele é mais seca. Por incrível que pareça, o local onde a pele é mais seca no organismo é na canela. Seria do terço distal da perna, que é onde tem mais prurido, onde tem mais coceira. Então, tem essas orientações. Em parte, a senhora está certa, mas tem que ter um certo cuidado. Para não começar também a não usar nada e começar a ter mau cheiro, né? Sim, sim. E pode provocar outros problemas de pele, a sujeira. Exatamente. Você vai ter um acúmulo de células mortas ali, facilita acumular bactérias também, dependendo da atividade que a pessoa exerça, esse acúmulo de pele morta que não descamou corretamente junto com bactérias pode aumentar a chance de infecções de pele, então tem que ter um certo cuidado também. O uso também desses umidificadores de ar, que a gente vê, né, que aí essa época até aumenta aqui o comércio, né, os preços vão lá para cima, por conta da questão respiratória. Mas a pele se beneficia também se você tiver no ambiente o umidificador? Sim. Por quê? Porque você vai manter o ambiente mais úmido, consequentemente, você também vai ter uma melhora da umidificação do extrato córneo, que é a camada mais superficial da pele. Então, o umidificador ajuda também tanto na pele quanto no trato respiratório. O organismo sofre menos, né? A questão aqui é que você tem que andar com umidificador para tudo quanto é lado. Às vezes não dá, né? Você tem que ter um no trabalho, um em casa, então, realmente... E depois que passa essa época que vem a chuva, você sai guardando tudo, né? Porque depois vem a umidade, né? Às vezes passa um ano inteiro e quando você vai ver não está mais funcionando, você tem que comprar um novo. Exatamente, exatamente. Em que momento a pessoa pode, digamos, se alertar para procurar um médico quando um problema de pele ele não se... Porque a gente está dando aqui orientações que você vai fazer em casa, os cuidados, né, a higiene e tal, mas o que pode servir de alerta que pode estar surgindo aí uma doença que vai se agravar ou um câncer de pele que de repente nessa época por causa da seca pode começar a dar os primeiros sinais? Quando procurar um médico? Então, via de regra, se você tiver algum problema dermatológico, como coceira, lesão de pele que não está melhorando, apesar do uso de hidratantes, de cremes de cuidados, seria interessante você procurar um dermatologista. Normalmente, o que acontece com a nossa população por conta da automedicação? Ele começa a ter um problema, vai na farmácia, compra uma pomadinha, compra um creme que alguém falou, que alguém indicou por conta própria, usa. Depois de um certo tempo usando, se não melhorar, aí é que ele vai pensar em procurar. E às vezes já adiantou ali o processo, uma coisa que poderia ser mais simples já complica um pouco para resolver. Em relação ao câncer de pele, normalmente câncer de pele
são lesõezinhas que surgem em áreas que já foram danificadas pelo sol, isso é, em áreas que a pessoa já tomou muito sol. E normalmente são lesõezinhas que surgem, que às vezes ferem, que às vezes cicatrizam, mas que não desaparecem. Tá? O câncer de pele mais comum é o basocelular, que normalmente são lesõezinhas claras, esbranquiçadas, até meio brilhantes em áreas de exposição solar, que é a bolinha que apareceu, que muitas das vezes são confundidos como cravinhos, né? Vários pacientes falam, esse aqui era um cravinho, mas ele não some. Já era um câncerzinho de pele. Então, qualquer lesão diferente da habitual, diferente de pintas, né? Diferente de manchinhas, que surge, que volta e meia fere e não melhora, deve ser avaliada. Aquelas manchinhas que às vezes o idoso tem mais e de repente lá para os 40, 50 anos já começa a aparecer, são preocupantes? É possível umas manchas escuras na pele, você encostou em... ficou aquela marca? Eu vi muito em idoso, né? Não Sim. sei se... Então, a maioria dessas manchas, graças a Deus, são benignas, tá? Que nós chamamos de ceratose seborreica, melanose solares. Porém, se tiver história na família de melanoma, melanoma é um câncer de pele muito agressivo, né? Para você ter uma ideia, o melanoma está entre os cânceres que acometem o ser humano, um dos mais agressivos. E aí, se você tiver história na família de melanoma, aí você tem que avaliar essas manchas, por quê? Às vezes, escondido no meio dessas manchas, você tem uma lesão inicial de melanoma. Então, aí nós temos que ser mais criteriosos e avaliar melhor essa pessoa com esse histórico familiar. Mas, via de regra, essas manchinhas marrons, parecendo verruguinhas, ou essas manchinhas que dão nas mãos, na maioria das vezes, elas são lesões benignas. Porém, lembrar que se a pessoa tem muitas lesões dessas, é porque já tomou muito sol. E aí ele pode ter também câncer de pele. Então, ficar o alerta para quem tem muitas manchinhas dessas na pele, se aparecer alguma manchinha diferente que machuca, que sangra sem machucar muito ao mínimo trauma, tem que ser avaliado. Falando em sol, as pessoas... A gente vê muita divulgação aí da grande deficiência de vitamina D, apesar de nós estarmos num país, né, não só em Cuiabá, mas no Brasil, né, um país tropical, e aí tem digamos, os nutrólogos recomendam, né, para produzir vitamina D, você tem que se expor a um sol, o sol justamente mais forte, do raio UV, sem proteção, e os dermatologistas têm justamente esse cuidado, esse alerta, cuidado provoca câncer. Como equilibrar isso, doutor? Olha, aí, na dúvida, bom senso. O que acontece? Se a pessoa tem uma pele mais morena, com baixo risco de câncer, nunca tomou muito sol na vida, ela pode se expor mais ao sol, que ela tem, vamos dizer assim, uma liberdade maior para isso. Agora, se é uma pessoa de pele clara, olho claro, que já tomou muito sol na vida, em vez de ela ficar tomando sol, né, para aumentar a vitamina D e aumentando muito mais a chance de câncer, é melhor que ela ingira a vitamina D oral. Hoje nós temos das mais variadas formas, gotas, cápsulas gelatinosas, comprimidos, né? Então, é muito mais fácil você repor via oral do que você arriscar aquela pessoa que já tem uma predisposição a tomar sol. Em relação ao uso de filtro solar, tem um trabalho de um professor de São Paulo, não lembro o nome dele agora, que ele fez uma comparação com pacientes usando filtro solar, fator 30, né? E tomando sol nos antebraços, e os níveis de vitamina D praticamente alteraram muito pouco. Então, usar filtro solar não vai prejudicar. Mas nós estamos tendo uma epidemia de deficiência de vitamina D. Isso um pouco também é moda. Isso os níveis de vitamina D nas diversas populações do mundo, do planeta, são diferentes e oscilam, tá? Aí padronizaram um nível para todo mundo. Então tem que tomar cuidado também, porque as pessoas abusam da vitamina D e podem ter outras complicações. Formação de cálculos, formação de calcificações exagerada em outros lugares, né? Por conta da ingesta excessiva. Então tem que tomar cuidado. E existem pessoas que têm uma tendência genética a ter uma vitamina D mais baixa. Então não adianta ficar tomando sol. Nesses casos, a ingesta oral é necessária. Então, é pesar o que é melhor para cada pessoa. Se é um paciente de risco para câncer de pele, obviamente você não vai orientá-lo a tomar sol, você vai orientar a repor via oral. Agora, se é um paciente de baixo risco, e se ele gostar de tomar sol, às vezes é uma coisa que tem que ser vista, né?
No mínimo cautela e a orientação médica sempre, né? Exatamente, A exatamente. gente combinou aqui falar de baixa umidade, né, e a pele, mas eu acho que tem tantas coisas interligadas, Sim, né? sim. Alguma questão assim que a gente não abordou, que o senhor gostaria de destacar ou reforçar quanto a isso para a gente encerrar? Sim, também lembrar que o uso de filtro solar é muito importante. E, já que nós tocamos no assunto do câncer, tem um professor, que eu não lembro agora, do sul do país, que ele tem uma frase que ele fala: o câncer de pele, ele é plantado na infância, cultivado na vida adulta e colhido na senescência, isso é na terceira idade. Então, a mensagem muito importante: cuidar das crianças, educar as crianças para fazerem fotoproteção. O que seria isso? Só usar filtro solar? Não. Aprenderem a usar roupas de manga longa quando forem brincar ao sol. Hoje nós temos várias marcas de roupas que tem FPU, né, fator de proteção contra o sol, usar esse tipo de roupa, chapéus, bonés, óculos escuros também para proteger essa região periocular, já que passar filtro nessa região não dá porque pode causar irritação. Então, muito importante investir nas crianças. Grande maioria dos pacientes com câncer de pele tem história de ter tomado muito sol desde a infância. Então, cuidar das crianças é essencial. E se nós ensinarmos eles desde pequeno a fazerem esse trabalho de fotoproteção, quando adultos eles vão fazer isso espontaneamente, não precisam mudar hábito. Tá joia. Quem quiser procurá-lo, quiser saber informações, quiser fazer uma consulta, onde encontrar o senhor, Dr. Flávio? Então, nós fazemos o atendimento no Hospital Geral, na Unic, né, ambulatório do SUS, com os alunos. E o meu consultório particular fica ali no bairro Bosque da Saúde. Para ter mais informações, eu tenho página na internet, Flávio Garcia Dermato, tem site, Facebook, Instagram, né, com todos os contatos necessários. E estamos à disposição para ajudar quem quer que precise. Tá joia, muito obrigada novamente pelas informações. Eu que agradeço. Bom, gente, nós ouvimos então o Dr. Flávio Garcia. Fica a dica aí se você quiser conhecê-lo, saber, né, um pouco mais do trabalho dele ou até contactá-lo, Flávio Garcia Dermato, nas redes sociais, lá na Unic também, Hospital Geral. E eu peço que você compartilhe essa entrevista ao menos com uma pessoa que de repente precisa saber dessas informações, precisa ouvir um pouquinho sobre isso, né, os cuidados com a pele na baixa umidade. Nós acabamos falando muito mais do que isso, né? Então curta e compartilhe. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.